Então, vamos iniciar agora essa primeira aula. O nome dessa aula é a aula 1, Por que precisamos de uma confissão de fé? A utilização dos credos e confissões é bíblica. E hoje é dia 13 de janeiro de 2009. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por essa manhã e pela oportunidade de estar na tua casa, de poder ter comunhão com o Senhor e de aprendermos as tuas santas escrituras. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos doçura à medida que nós caminhamos por esses textos tão belos da Escritura. Ata-nos, une-nos uns com os outros e todos nós com Cristo, à medida que nós obedecemos a tua palavra, nos submetemos a ela e fazemos um pacto de praticá-la todos os dias. Que essa manhã seja abençoada pelo teu Espírito, que ela seja guiada pela tua graça e que nós aprendamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Por que a gente precisa de uma confissão de fé? Pastor, não está bom eu crer na Bíblia? Minha confissão de fé é a Bíblia. É muito comum pessoas do círculo fundamentalista dizer, levanta a sua Bíblia, essa é a sua confissão de fé. Creia nela e em nada mais e você irá para o céu. É fato, mas as testemunhas de Jeová dizem que elas creem também só na Bíblia. Os adventistas dizem que eles creem só na Bíblia. Os mormons, eles são um pouco mais generosos, eles creem na Bíblia e no livro de Mórmon. Mas dizem também que a Bíblia é a regra de autoridade para eles. A Igreja Católica Apostólica Romana diz que a norma de fé deles e prática é a Bíblia e o magistério da igreja. Só que nós sabemos que todas essas igrejas que eu citei não são bíblicas, que os seus ensinos não são coerentes, que as suas práticas diferem muitas vezes do que é ensinado aqui nas Escrituras. Então, só a Bíblia não é suficiente, pastor? Mas é aquela declaração da Reforma Protestante, sola a Escritura, somente as Escrituras, nada além das Escrituras. Pastor, o que vocês estão fazendo? Vocês estão mudando as ideias de Lutero? Não. O próprio Lutero escreveu uma confissão de fé, chamada Confissão de Fé de Augsburgo. Depois ele também escreveu alguns artigos para complementar essa confissão de fé, chamada Artigos de Esmalcade. E cada uma dessas coisas se tornaram um guia, uma direção, um rumo. Cremos na Bíblia, mas como interpretamos a Bíblia? Como lês? Como interpretas? Lembra desse texto do Senhor Jesus falando para os saduceus? Como lês? Como interpretas? Pecais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Os fariseus, gente, conheciam muito mais de cor do que nós as Escrituras. E eles não foram honrados por Jesus. Pelo contrário, Jesus disse que eles torciam a lei de Deus, segundo a própria vontade deles. Então, conhecer as Escrituras é básico, é fundamental, mas ter um resumo do que são as doutrinas básicas da Escritura, as doutrinas fundamentais, também é necessário. Numa época de tanto pluralismo religioso e dentro da própria igreja cristã evangélica, de uma multiplicidade de interpretações, uma multiplicidade de entendimentos bíblicos. Eu entendo assim, o fulano entende assado, o ciclano entende assim. Nós precisamos ter uma confissão de fé. Por que precisamos de uma confissão de fé? Para termos unidade doutrinária, para sabermos no que cremos, para podermos conduzir a igreja numa mesma disciplina. Eu sei que o Cláudio acredita na mesma coisa que o pastor Paulo acredita, na mesma coisa que o Thales prega, na mesma coisa que o Gabriel está sendo ensinado a acreditar. Tem unidade. Está todo mundo andando junto. Pastor, isso engessa a igreja. Isso mata o Espírito Santo, pastor. Pastor, cadê a liberdade do Espírito? Vocês estão amarrando o Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que inspirou esse livro? Não foi o Espírito Santo que amarrou verdade por verdade fundamental desse livro e que tornou essas verdades todas entrelaçadas de tal maneira que a Bíblia não se contradiz em nenhuma das suas frases? Foi o Espírito Santo que fez isso. A única coisa que nós fazemos com uma confissão de fé é resumir essas doutrinas, é resumir esse entendimento de todos os 66 livros da Bíblia e expressá-los de maneira clara. A confissão de fé não tem autoridade bíblica. A confissão de fé, ela não é infalível.
ela não é inerrante e ela não é inspirada. A confissão de fé pode conter erros, pode conter falhas, mas na medida que ela é uma expressão sincera, na medida que ela é uma expressão que procura ser o mais bíblica possível, ela deve ser usada, porque ela fica fácil de nós consultarmos. Por exemplo, o que nós cremos com relação ao arrependimento e à fé, é o artigo 8º da nossa confissão de fé. O que nós cremos do propósito da graça de Deus, está explicado. O que nós cremos sobre a igreja, uma igreja evangélica. O que cremos do batismo e da ceia do Senhor. O que cremos da volta do Senhor Jesus Cristo. O que cremos das Escrituras. O que cremos da regeneração. Tudo isso está bem explicado na confissão de fé. E essas doutrinas nos ajudam a ter um norte. Até aqui eu posso crer. Daqui para frente não é conveniente mais não é bíblico mais crer nisso. Não é assim que aquela igreja crê. Pastor, vamos lá então. É bíblico nós temos uma confissão de fé? Tem confissão de fé na Bíblia? Para que serve isso? Abre lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Vamos ver na prática bíblica o tanto que uma confissão de fé é válida. E vamos ver se a Bíblia dá suporte para a gente usar uma confissão de fé. Nós vamos responder várias outras perguntas nas próximas aulas, porque existem bons motivos para usarmos uma confissão de fé e existem também justificativas por outros que não querem adotar uma confissão de fé do porquê que não deve. Cada uma dessas coisas a gente vai abordar nas próximas aulas. 1 Coríntios 1, versículo 10. Olha o apóstolo Paulo falando. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo pensamento, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, e os mais espirituais, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Só até aqui. Gente, a igreja de Corinto, ela é uma das maiores bênçãos que aconteceu no Novo Testamento. Muita gente foi salva nessa igreja. Paulo permaneceu nessa igreja, lá em Corinto, nessa cidade, 1 ano e 8 meses. O próprio Senhor Jesus apareceu em sonho para o apóstolo Paulo e disse, Paulo, não temas de falar no meu nome nessa cidade, porque eu tenho aqui muito povo. Deus converteu gente a rodo em Corinto. Houve um avivamento em Corinto, um despertamento espiritual glorioso. Deus operou de maneira fantástica nessa cidade e foi um dos lugares que Paulo mais ficou em todo o ministério dele. Ele pregou, ele ensinou, ele exortou, ele corrigiu, ele ensinou na doutrina. Paulo foi embora e ele precisava fundar outras igrejas. Ele não era o pastor fixo de uma igreja só, ele andava. Isso é uma característica dos apóstolos, eles andavam, eles foram embaixadores de Cristo, plantadores de igreja, não permaneciam numa igreja só. Paulo foi embora, ele não estava mais lá, passa um tempo, chega uma carta para o apóstolo Paulo, e nessa carta, escrita pela família da casa de Cloe, escrita pela família de um desses membros da igreja de Corinto. O Paulo, aquela igreja lá que você fundou, a igreja de Corinto, o trem está feio lá, Paulo. Paulo, o senhor tem que voltar? Esse negócio lá ficou esquisito? Não está bom mais não. Irmãos, a igreja de Corinto, ela tinha mergulhado, em pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio, ela tinha mergulhado num lamaçal de pecado. Ela tinha mergulhado numa bagunça doutrinária. Se você estudar toda a carta dos Coríntios, 1 Coríntios, e você estudar toda ela, você vai ver que a maioria dos problemas que nós temos hoje, nas igrejas evangélicas, o apóstolo Paulo enfrentou 2 anos e meio depois que ele tinha fundado a primeira igreja.
Se você acha que divisão doutrinária, problemas dentro de igreja, dificuldades de entendimento, rebeldia, insubmissão aos pastores é coisa nova, é só você ir para Corinto. Cura o coração na hora. Você vai falar assim, ufa, é bíblico. Os irmãos também dão trabalho. Nosso Deus, a igreja também era problemática. Era. Olha só, eu listei aqui só para vocês terem ideia. A igreja de Corinto era marcada por vários pecados e pela divisão. Irmãos, se nós fôssemos hoje para a igreja de Corinto numa viagem ao tempo e chegássemos lá, vocês iam falar assim, que espelunca que é essa? Quem que fundou essa bagunça aqui? Foi o apóstolo Paulo. Se nós fôssemos para lá, olha só o que a gente ia encontrar na hora que a gente chegasse na igreja. Não ia ser bem-vindo visitante, nos alegramos com a sua chegada. Você ia chegar lá e você ia ver um culto de doido. Porque tinha um punhado de gente falando árabe no meio da igreja. Outro punhado de gente falando a língua lá dos citas. Outro punhado de gente falando babilônico. Mais alguns falando aramaico. E outros tentando, no meio daquela bagunça, pregar alguma coisa em grego, que era a língua de Corinto. Eles usavam e abusavam dos dons espirituais. Reteté, gente, é coisa velha. Reteté é coisa antiga. O pau moía lá. O pau quebrava. Ninguém entendia o que um estava pregando e o que o outro não estava. O negócio lá era complicado, porque na igreja estava cheio de divisão. A igreja tinha acabado de acontecer fresquinho, um dos pecados mais escandalosos sexuais. Houve um incesto. Um homem teve relações sexuais com a sua mãe. Queridos, olha um negócio desse. Hoje aqui no Brasil isso dá cadeia. Lá em Corinto teve isso. Estavam havendo litígios. Um irmão tinha dificuldade com o outro, um irmão tinha problema com o outro, e eles não resolviam conversando, não. Eles resolviam indo lá para o Tribunal de Justiça. Só que o Tribunal de Justiça daquela época era uma bênção. Porque se você perdesse a sua demanda, você podia perder a sua casa, você podia ser condenado ao açoitamento, e você podia se tornar escravo. E na pior das hipóteses, você poderia ser executado. Era isso que os irmãos impiedosos da igreja de Corinto estavam fazendo, levando gente para sofrer esse tipo de punição no tribunal. Havia imoralidade sexual desordenada em Corinto. 1 Coríntios capítulo 6, estava tendo prostituição, fornicação, sexo antes do casamento. Havia casamento e divórcio desordenado. Eles não tinham uma doutrina clara de casamento e divórcio. 1 Coríntios capítulo 7. Eles faziam uma bagunça, uma dificuldade gigantesca, se deveria casar, se não deveria, o que deveria fazer. Eles estavam perturbados na área de casamento. Como é que essa igreja permanecia de pé? A bondosa graça do Espírito Santo, porque era para ter caído nos pedaços. Haviam questões de briga lá, por causa de alimentação. Tinha gente que achava que não podia comer carne, tinha gente que achava que podia comer só legume. Tinha gente que falava que a carne que vendia no mercado, sou fulano de tal, era consagrada aos ídolos e quem comesse de lá era endemoniado. Tinha gente que falava, não, só pode comer daquele outro mercado. Gente, era isso que estava acontecendo. Eu estou brincando aqui e eu estou fazendo uma analogia, mas era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Divisões loucas. Haviam problemas no culto. Os irmãos não sabiam se deviam usar o véu ou se não deveria. Eles tinham um problema para celebrar a Santa Ceia. Porque quando chegava a Santa Ceia, uns irmãos tomavam vinho demais da ceia e ficava tonto. Outros irmãos comiam demais e eram glutões e não deixavam os irmãos comerem. A igreja de Corinto tinha problema com excessos de tudo qualquer forma. Excesso de comida, excesso de bebida. Eles caíam na bebedice, no abuso das bebidas alcoólicas. E aqui só um adendo para aqueles que estão chegando agora na Aliança do Calvário, ou talvez aqueles que já estão. Nossa igreja adota uma postura abstêmia. Nós entendemos que a bebida no Novo Testamento, ela não tinha o teor alcoólico que hoje as nossas bebidas têm. Nós entendemos que a utilização de bebida alcoólica hoje é prejudicial ao discernimento do cristão, é prejudicial a um bom testemunho na sociedade e é prejudicial à comunhão dele com Cristo. Claro que a gente pode fazer depois toda uma aula para explicar de bebida alcoólica, mas a nossa posição é abstêmia. E se você deseja ser membro dessa igreja, eventualmente, se isso não for tratado e depois sabermos, é um motivo de disciplina nessa igreja.
Então, nós levamos isso a sério, porque a bebida, ela entorpece os sentidos, só para deixar esse ponto claro. Eles tinham um problema com relação aos dons espirituais. Eles não sabiam como usar direito os dons espirituais, foi o que eu falei. Se você entrasse na igreja de Corinto, tinha um lá, na unção da águia. Tinha outro lá, na unção de não sei o que lá. Eles usavam tudo errado, os dons espirituais. Não tinham discernimento. E eles tinham uma dificuldade muito grande com relação à ressurreição também. Alguns criam na ressurreição do corpo, outros falavam que o corpo era mau, outros acreditavam que só o nosso espírito viveria com Deus. O apóstolo Paulo, quando ele chega ali para a altura do capítulo 15, ele está quase arrancando os cabelos. Ele está falando assim, gente, o que vocês estão arrumando? Isso aqui é uma das igrejas mais fortes do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de dificuldades. Cada um na igreja estava retirando a sua autoridade para fazer o que eles estavam fazendo de uma fonte doutrinária diferente. Você acha que eles faziam isso aqui tudo porque dava na cabeça? Hoje, quando alguém quer colocar uma doutrina estranha na igreja, o que eles fazem? Torcem as escrituras, torcem as doutrinas bíblicas, ou apelam para a revelação direta. Deus falou comigo, Deus me revelou, eu sonhei. Se você andar por aí, você vai ver que a maioria das doutrinas hoje das igrejas são estabelecidas assim. Deus me falou, Deus me revelou, o Senhor dirigiu meu coração assim. Não. Isaías capítulo 8, para a lei e para o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essa palavra, não há verdade neles. Nós seguimos o que a Bíblia fala, o que está escrito. Só que o pessoal de Corinto, eles eram malandros, eles eram inteligentes também. Então, eles não estavam sendo sinceros na postura deles. Eles usavam as doutrinas e a autoridade pessoal de alguns professores do cristianismo apenas para privilegiar o que eles gostavam ou o que eles não gostavam. Mas eles não estavam seguindo todo o conselho de Deus, Atos 20 e 27. Eles não estavam seguindo a direção, o veio principal da revelação de Deus. Eles pegavam doutrinas que eles gostavam aqui, doutrinas que eles gostavam ali. Aí eles iam fazendo mais ou menos uma coxa de retalho doutrinário. Eu gosto de um pouco que o apóstolo Paulo ensina. Eu gosto de um pouco do apóstolo Pedro. Eu gosto de um pouco de Apolo. Aí os mais espirituais, eu gosto de Cristo. Eu sirvo só o Senhor Jesus Cristo. E aí eles iam pegando doutrinas separadas e eles iam fazendo uma coxa de retalho doutrinária e aquilo ali era a prática deles. Não é de admirar que logo a igreja ficou infestada de pecado. Não é de admirar que a igreja logo ficou confusa, porque cada um crendo numa coisa, cada pastor falando uma coisa, cada membro acreditando numa coisa, e cada um seguindo para a direção do próprio coração, agora mesmo eles iam acabar igual Juízes capítulo 7. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem ao seu próprio coração. Ninguém seguia a palavra do Senhor. Cada um seguia a direção do coração, seguia a vontade do coração. Então o apóstolo Paulo vai corrigir isso tudo. E ele vem aqui, veja o versículo 12. O que Paulo vai corrigir? Ele vem no versículo 12 e ele fala assim, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Eles apelavam para a autoridade de cada um desses professores, pastores da fé cristã, para criar uma divisão gigantesca na igreja. E eles falavam, não, eu estou seguindo, mas eu estou seguindo Pedro. Cefas é Pedro. Eu estou seguindo Apolo, eu estou seguindo Paulo. O outro eu estou seguindo a Cristo. Eles faziam isso para favorecer aquilo que eles gostavam ou não gostavam. Agora vem cá, qual que era a solução para essa bagunça doutrinária? Qual que era a solução para esse pecado generalizado na igreja? Qual que era a solução para poder disciplinar essas pessoas? Qual que é a regra? Eu posso disciplinar, eu posso aplicar a disciplina. Qual que é a disciplina? Mateus capítulo 18. Se você vê o seu irmão pecando, vai e repreende-o entre ele e você somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, segunda fase da disciplina, leva também contigo 2 testemunhas, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas seja estabelecida toda a verdade. Se não te ouvir, dize-o à igreja. Terceiro nível da disciplina, disciplina pública perante toda a igreja. Se não te ouvir, excomunga.
expulsão. Considera-o como um gentil ou publicano. Considera ele como um não salvo. Esses são os passos da disciplina. Mas como é que se aplica disciplina eclesiástica numa igreja que não tinha padrão, numa igreja que não tinha regra? Como é que você cobra lealdade numa igreja que você não tem o mínimo de padrão aceitável ou inaceitável? Você não tem as balizas, os limites do que pode e do que não pode. Não tinha jeito de praticar a disciplina. O que o apóstolo Paulo faz então? Ele vai dar uma solução que vai gerar unidade na igreja, solidez doutrinária, santificação do corpo de Cristo e proteção contra os falsos ensinos. Paulo corrigiu a maneira deles pensarem. Veja o versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está falando assim, gente, parou. Vocês estão aí usando a minha doutrina, vocês estão usando o meu nome aí, o padrão doutrinário é Cristo. Ele apontou para o Senhor Jesus Cristo. Falou, não, meu batismo não salva ninguém, não. Eu não fui crucificado por vocês, quem foi Cristo. Ele apontou todas as coisas para o Senhor Jesus. Ele apontou todas as coisas para a fidelidade a Cristo e a doutrina de Cristo. E aí, como é que ele corrigiu essa maneira deles pensarem? Ele criou um padrão doutrinário, ele chamou eles para uma unidade doutrinária, um padrão fixo e conhecido por todos, para que eles estivessem de acordo com aquele padrão. Quem aceitar essa e essa doutrina dentro da igreja de Corinto, está correto. Quem pecar contra essas doutrinas, quem não aceitar essa exposição da fé cristã, incorreto, deve ser disciplinado, passar pela disciplina da igreja. Paulo estabeleceu um padrão doutrinário na igreja local. A Igreja Aliança do Calvário adotou uma confissão de fé para estabelecermos um padrão doutrinário, para você saber exatamente, eu quero me tornar membro dessa igreja, deixa eu ver o que eles creem. Isso. Puxa, nisso aqui eu tenho dúvida. O que é isso aqui? Por que a igreja ela deve ser desse jeito? Por que o batismo deve ser só de crentes? Por que eles não batizam crianças nessa igreja? Por que não tem pastoras pregando nessa igreja? Por que nessa igreja eles acreditam na fé reformada, na doutrina reformada? Por que disso? Aí você tem a oportunidade de saber o que a gente crê, de saber o que todos nós confessamos juntos e tirar as suas dúvidas. E você chegar e falar, pastor, mas... Pastor, até coça meu pé, eu não aguento ficar sem um reteté, pastor, não dá, pastor, como é que eu vou fazer parte da Igreja Aliança do Calvário? Eu gosto de na irmã Rosicleide, ela revela para nós, pastor, ela fala tudo que vai acontecer. Aí você já sabe que não dá mais para frequentar a irmã Rosicleide, já sabe que não dá mais para frequentar o irmão. Eu estou inventando esses nomes esquisitos para não cair no nome de ninguém aqui, né? Porque tem muitos aqui com passado pentecostal e neopentecostal. Mas, eu não vou no fulano de tal mais para revelar minha vida. Na Igreja Aliança do Calvário, não se cria assim, não se pratica dessa forma. Então, não, eu entendi. É bíblico, está correto o que eles fazem lá. Quero fazer parte, me submeto. Ou então, não. Olha, são irmãos piedosos, eu gosto da pregação, mas para mim não dá. O anjo me visita toda noite lá em casa, então não consigo ficar sem isso. Aí a pessoa vai poder entender claramente o que cremos e o que não cremos. Como que Paulo respondeu a isso? Olha o versículo 10. Ele vai rogar, ele vai apelar para eles. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, porém, sejam inteiramente unidos. Ele vai falar só de unidade. Da mesma disposição mental, mesmo pensamento, no mesmo parecer. Você consegue perceber que o apóstolo Paulo é como se ele estivesse fazendo um ponto na parede e ele estivesse chamando todo mundo para gravitar, para ficar em torno desse ponto? O apóstolo Paulo está acendendo uma luz e está chamando todo mundo para chegar perto dessa luz. Ele está querendo criar unidade. Ele está falando assim, a solução para esse pecado desvairado na igreja, unidade doutrinária. A solução para a santificação da igreja, unidade doutrinária. A solução para termos um culto bíblico e ordeiro, unidade doutrinária. A solução para nós disciplinarmos os desobedientes, unidade doutrinária. Seguirmos todos uma mesma luz.
Esse é o ponto. É isso que ele está afirmando aqui. É nisso que ele está insistindo. Você quer ver só como o apóstolo Paulo deu uma confissão de fé para eles? Agora abre lá, 1 Coríntios 15, e você vai ver a confissão de fé que Paulo deu para eles. O ponto para gerar unidade doutrinária entre eles. 1 Coríntios 15, versículo 1. E você vai ver o tanto que Paulo foi humilde nesse ponto aqui. 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha aqui, olha a humildade do apóstolo Paulo. Irmãos, eu quero lembrar vocês o que vocês já aprenderam antes. Estou inventando nada novo. Estou descobrindo a roda, não. Não criei nada sozinho, não. Eu quero, chamar a atenção de vocês, porque vocês deixaram aquele padrão que anteriormente foi estabelecido. Ele estava só lembrando eles do Evangelho, do padrão doutrinário de salvação em Cristo. Continuação. O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha aqui, ele está falando tudo de unidade. Vocês receberam um padrão para seguir. E vocês devem perseverar nesse padrão, não abandoná-lo. Versículo 2. Por ele também sois salvos. Unidade doutrinária nos leva à salvação, crer corretamente no Evangelho. Se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Não pode mudar o conteúdo da mensagem. A menos que tenhais crido em vão. Versículo 3. Antes de tudo, o que Paulo deu para eles? Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Queridos, isso aqui é um dos primeiros credos do cristianismo. Ué, pastor, mas isso não está na Bíblia? Como é que é um credo? O credo que eu conheço é só crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Não vai falar dele a aula que vem. A aula que vem a gente vai falar desse credo, que é conhecido como credo apostólico. Mas, essa declaração aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, é uma das primeiras declarações de fé da igreja cristã. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Ele não falou minha revelação, meu conhecimento, ele falou assim, não, eu também recebi essa verdade que eu estou pregando para vocês. É segundo as Escrituras. A autoridade do que Paulo estava falando aqui estava baseada, fundamentada nas Escrituras. Quando Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ele está fazendo referência aqui a dois tipos de Escritura. Ele está fazendo referência aqui à Escritura do Antigo Testamento, porque o Cristo deveria padecer, lembra de Isaías capítulo 53? Lembra de Salmo capítulo 22? De Jesus sendo crucificado? Tudo isso foi profetizado, segundo as Escrituras. Está mostrando lá a lei de Moisés. Só que ele também está fazendo referência aqui aos escritos dos apóstolos, aos evangelhos. Ele está fazendo referência aqui também a Marcos, a Mateus. Ele está fazendo referência aqui, olha, o que eles escreveram também é Escritura. E o Cristo realmente morreu de acordo com as Escrituras. E ele fala aqui, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Que sepultamento e que ressurreição é essa? Salmo capítulo 22, Jonas falando sobre 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Tudo isso são escrituras. E também os evangelhos são escritura. O apóstolo Paulo não está inventando nada. Ter uma confissão de fé não é inventar as coisas que a gente gosta, mas é olhar para as escrituras e retirar dali a nossa autoridade. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele veio aqui e falou assim, Corinto, vocês querem resolver esses problemas que vocês têm? Vamos voltar para a doutrina segundo as Escrituras. Ele fez referência a um padrão de fé, a confissão de fé. Paulo, ele não criou uma solução dele, mas ele apresentou o que era o consenso da doutrina de Cristo e da interpretação dessa doutrina pelos apóstolos. Pastor, mas os apóstolos eram infalíveis. Pastor, mas os apóstolos, eles deram para nós escritura cristã, e essa escritura, ela é infalível, inerrante. A confissão de fé não é. É verdade.
mas de acordo com a sinceridade, de acordo com a clareza e com a honestidade de uma confissão de fé, apontando para a pessoa do Senhor Jesus, nós podemos tê-la como uma boa confissão de fé. Não é infalível. No que ela errar, a Escritura está aqui para corrigir. Mas veja só, o apóstolo Paulo falou que a solução para os problemas da igreja era ter uma boa confissão de fé, uma boa confissão doutrinária. Vamos ver se é bíblico? Vamos ver se é bíblico nós termos uma confissão de fé? Vamos ver então textos bíblicos que falam de um corpo definido doutrinário. Abre lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Textos bíblicos que falam de um corpo de doutrina que é claro e que todo mundo deveria seguir aquele... gente, quando eu falo corpo de doutrina, não tem um livro andando, não. Não é um livro andando que alguém está seguindo o livro, não é isso, não. Corpo de doutrina significa um conjunto de doutrinas fundamentais. É só isso. Isso é no que nós queremos, um conjunto de doutrinas fundamentais. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui. Qual que era o centro de unidade da igreja que Jesus Cristo tinha fundado e começou no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Havia uma doutrina específica, conhecida como doutrina dos apóstolos. O que Pedro pregava, o que João pregava, o que Mateus pregava. Essa era a doutrina dos apóstolos. Isso aqui é uma maneira resumida de dizer, olha, perseveravam na confissão de fé dos apóstolos, na orientação doutrinária dos apóstolos. Claríssimo. Vamos para mais um texto, Romanos, capítulo 16. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado, em silêncio, nos tempos eternos. Vamos só explicar esse versículo primeiro, porque ele é complexo. Paulo está dizendo, aquele que é poderoso para vos confirmar é Deus, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Quando Paulo fala o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, ele está identificando um conteúdo, ele está identificando um corpo doutrinário distinto, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aí todo mundo fala amém, porque não entende nada, aí fala amém. Não, o que isso aqui quer dizer? Quando Paulo fala conforme a revelação é o ato de Deus manifestar uma verdade. Revelação de um mistério. Paulo chama o evangelho de mistério. O evangelho é o mistério. O evangelho é o mistério de Deus, que Deus resolveu salvar os pecadores, não pela lei, não pela sabedoria, mas que Deus resolveu salvar os pecadores pela encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Toda vez que você lê as cartas do apóstolo Paulo e aparecer a palavra mistério, o mistério, não é esse mistério. Não é o mistério de uma revelação nova. Mistério que Paulo está falando aqui é evangelho. Os profetas, eles tinham uma ideia que haveria graça. Davi tinha uma ideia da graça de Deus, mas a graça de Deus foi totalmente revelada através da encarnação de Jesus Cristo e da obra dele na cruz do Calvário. Mistério é o evangelho. Esse mistério, o evangelho, ele estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Quando que esse mistério começou a ser revelado? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porei inimizade entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas tu lhe ferirás a cabeça. O que ele está querendo dizer nesse texto aqui? A inimizade entre o povo de Deus e aqueles que não são povo de Deus. Viria um da descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o Senhor Jesus Cristo. O evangelho estava começando a ser revelado. Ele estava guardado desde os tempos eternos. E ele foi revelado através da pregação de Jesus Cristo e do evangelho que Paulo ensinava. Esse evangelho
é uma declaração coerente, uma declaração, como é que eu vou falar isso? Conhecível, é uma declaração fixa do que é a verdade de Deus. Então nós temos aqui que o Evangelho é uma confissão. Para que eu estou usando esses textos aqui? Para mostrar que toda a nossa fé bíblica é confessional. Nós confessamos o que Paulo confessou, confessamos o que Mateus confessou, confessamos o que João confessou. E ter uma confissão de fé não é a mesma coisa que ter a Bíblia, mas é uma ajuda para termos um resumo das doutrinas que nós cremos. Vamos avançar. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Coríntios nós já vimos aqui, Coríntios 15. Gálatas 1, 6. Esse texto aqui ele é muito bom para isso. Para mostrar confissões verdadeiras e confissões falsas. Evangelho verdadeiro e evangelho falso. Gálatas 1, 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Olha aí, outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, definido. O evangelho. Aqui no grego, a palavra é ho euangelion Christos. Ho é um artigo definido. Na língua grega, ela faz menção direta a um substantivo, a uma pessoa, que é Cristo. Então está marcado Evangelho de Cristo. Na verdade, falei tudo errado aqui, peraí. Ela faz referência a um substantivo que é o Evangelho, qualificado por um adjetivo que é Cristo. O Evangelho de Cristo. Não tem como ser outro Evangelho. Não tem como ser outra revelação. Não tem como ser outra palavra. É o Evangelho de Cristo que salva. Os Gálatas estavam sofrendo uma sedução doutrinária para voltarem para o judaísmo, que não salva, que não tem poder salvífico. Paulo vem e fala para eles, isso aí que vocês estão aprendendo é outro evangelho. Isso aí que vocês estão aprendendo não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é aquele que eu preguei para vocês. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Se romper as barreiras dessa confissão bíblica do que é evangelho, heresia. 9. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Havia um evangelho definido, uma doutrina clara que estava em concordância com a palavra de Cristo. Caso essa doutrina fosse violada, deveria ser rejeitada como anátema. Anátema é maldito, heresia. Deveria ser rejeitado. A confissão de fé nos ajuda a nos proteger das heresias, dos ensinos que não são de acordo com a palavra de Cristo. A aula que vem nós vamos ver isso bem claro quando a gente for estudar os credos e as confissões do cristianismo. Mas nós vemos aqui um texto bíblico, o apóstolo Paulo apelando para uma verdade. E ele está apelando aqui, vem cá, vocês não podem crer em outro evangelho não. Tem um evangelho definido, claro, aquele é o evangelho que salva. Isso estava sendo ensinado. Textos na Escritura que nos mostram que a nossa fé é confessional. Olha esse agora, 1 Timóteo 1, versículo 9. 1 Timóteo 1, do 9 ao 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, aqueles que assassinam os pais e as mães, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros. Perjúrio é você mentir sobre juramento. Você fez um juramento, você mente desse juramento. E para tudo quanto se opõe à sã doutrina. O apóstolo Paulo está falando assim, ó, esses pecadores, eles estão se opondo à sã doutrina. O que é a sã doutrina? Onde que a gente acha a sã doutrina? A sã doutrina, cadê ela? São as doutrinas dos apóstolos. É o Evangelho de Cristo. É a confissão de fé da igreja.
Versículo 11. Essa sã doutrina é segundo o quê? Segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Esse texto é um dos melhores para explicar o caráter confessional da fé cristã. O apóstolo Paulo, acompanha comigo o raciocínio, ele diz que existe uma sã doutrina. Ele diz que existe um corpo de doutrinas que é bíblico. A Bíblia é inerrante e infalível. Deus é a união perfeita de Pai, Filho e Espírito Santo, a doutrina da Trindade, os atributos de Deus. Tudo isso são nossas doutrinas, nossa confissão de fé. Paulo fala, existe uma sã doutrina. E essa sã doutrina, ela é segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Ela é segundo a palavra de Deus. O que Paulo está falando? Existe uma confissão de fé e ela concorda com o evangelho da glória do Deus bendito, que eu fui encarregado. O apóstolo Paulo tinha sido encarregado de expor a palavra de Deus e o padrão doutrinário dessa palavra. Todas as confissões de fé que forem leais e fiéis a essa palavra devem ser acreditadas como confissões honestas. Não estou falando confissões que têm o mesmo poder da Bíblia, mas honestas. Está vendo que vai fechando? A gente começa a entender melhor o caráter da Bíblia, o que ela está explicando, como é que ela amarra bem todas as coisas. Vamos agora para o capítulo 6 aí de Timóteo, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, brigas, sem fim, por homens cuja mente é pervertida, e estão privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Eu vou só antecipar uma coisa das aulas da frente. Por que muitas pessoas não querem ter confissão de fé? Porque querem levar a igreja na autoridade de um pastor tirano. Porque querem levar a igreja, não por um padrão revelado, bíblico, mas querem levar a igreja para onde aponta o próprio nariz. Querem levar a igreja para onde quer a própria liderança dela. Adotar uma confissão de fé, Caio Baez, é um sinal de humildade. É um sinal de sujeição à palavra de Deus. Ninguém está acima do império da palavra de Deus. Adotar uma confissão de fé é segurança para os membros da igreja. A partir do tempo que eu passei a estudar esse tema, aprender mais sobre isso, eu comecei a pensar, Deus, eu não quero ir para nenhuma igreja que não tenha uma confissão de fé. Amanhã ou depois, o pastor sobe lá em cima e ele revela que agora todo mundo tem que usar amarelo, porque é a cor da prosperidade. Amanhã ou depois ele revela que ele precisa ungir o ventre de todas as grávidas, porque vai nascer filho santo quando isso for feito. Amanhã ou depois acontece igual aos Mormons. Era a doutrina deles lá em Salt Lake City, no final do século XIX, que o pastor passava a primeira noite de núpcias com cada mulher que era casada. Eu não quero ir para nenhuma igreja que não tenha um padrão de fé. Eu não quero ir para nenhuma igreja que não tenha uma confissão de fé. Porque amanhã ou depois nós temos judaísmo dentro da igreja, Alexandre. Amanhã ou depois nós voltamos para um punhado de doutrina estranha. Esse texto que Paulo fala aqui em 1 Timóteo 6 é claríssimo. Olha aqui, a pessoa que não concorda com a sã doutrina, a pessoa que não quer ter um padrão doutrinário, é enfatuado. Enfatuado é que é aquela pessoa cheia de si mesma. Ele não entende nada, tem mania por questões, está procurando para ver na genealogia se é descendente de judeu. Contenda de palavras. E gera o quê? Inveja, mente pervertida, difamações, começa a gerar suspeitas malignas. Queridos, uma das melhores coisas para você procurar uma igreja bíblica, vê se ela tem uma confissão de fé. Vê se essa confissão de fé é uma confissão histórica do cristianismo. É garantia que vai ser todo mundo bíblico? Não, mas é garantia que você tem um padrão pelo menos para aplicar a disciplina. Você tem um padrão pelo menos para pegar seus filhos e falar assim, na igreja que a gente vai, a gente crê em Jesus assim, a gente crê na palavra assim, e é desse jeito. Você tem norte, você tem segurança, você tem regra. Onde não tem essas regras, o apóstolo Paulo fala, nós ficamos perdidos. Cria-se um lamaçal de pecados e confusões. Agora, Hebreus capítulo 10, pouquinho mais para frente. Hebreus 10, 23.
Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse é um dos textos mais claros para falar de confissão de fé. É a confissão da esperança, é a confissão do que nós cremos, é a confissão de toda aquela reunião de doutrinas que nós sabemos que são verdadeiras. Gente, está tão claro, é tão explícito. Olha, vamos guardar firme a confissão da nossa esperança. É claro que esse texto aqui, numa exegese séria, ela está apontando que a confissão da nossa esperança é o Evangelho de Jesus Cristo. Não vai falar que eu estou torcendo a Bíblia, não. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui está falando do Evangelho, sim. Mas quando nós temos uma confissão de fé que aponta para esse Evangelho, de acordo com as Escrituras, devemos guardá-lo. Um dos melhores textos agora, para mostrar o caráter confessional da fé cristã, para mostrar que nós temos um corpo definido de fé. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Esse aqui é o versículo que deu origem ao defesa do Evangelho. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Agora é o versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para quê? Ou indo ver-vos, ou estando ausente, ou sendo tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos por uma só fé, pela fé evangélica. Percebe a unidade que ele está fazendo? Um só espírito, uma só alma, lutando em conjunto pela fé evangélica. Corpo doutrinário padrão do cristianismo. Nós lutamos por ele, nós mantemos ele. Mantemos então uma confissão de fé para termos um resumo, uma direção daquilo que é correto, de acordo com o cristianismo bíblico. Se você lembrar, Judas, versículo 3, diz assim: irmãos, tive por necessidade, julguei conveniente, escrever-vos e concitar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, ele estava escrevendo e falando assim, olha, existe uma fé, existe um corpo doutrinário que nós não podemos abrir mão, e eu preciso chamar vocês para batalhar por essa fé, pela doutrina de Cristo. Judas estava ensinando isso. Eu creio então que está bem claro para nós que existem textos bíblicos que falam que existe uma confissão bem clara do que é a fé cristã e do que não é a fé cristã. Pastor, mas é bíblico? Está na Bíblia algum credo, alguma confissão de fé? Tá. Existe na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, textos bíblicos que são confissões ou credos do povo de Deus da época das Escrituras. Marque aí, Deuteronômio 6:4. Vai marcando, esse não dá para ouvir, se eu pedir para vocês abrirem, a gente não termina a aula. Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso aqui é uma confissão de fé. Isso aqui é um credo. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Acabou. Essa é a confissão de fé de Israel. Um só Deus. Esse um só Deus é o Senhor. Yahvé, o Deus da aliança, o Criador do mundo, o Deus que nos sustenta. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso guia. Ele é um só Senhor. Está aqui, uma confissão de fé claríssima. Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20. O que está escrito lá? Alguém lembra? Os 10? Os 10 mandamentos. Deuteronômio 20 e Êxodo capítulo 5. Deuteronômio 20 e... Gente, é isso aí, vocês entenderam, é o contrário. Deuteronômio 5 e Êxodo 20. O que acontece? É uma declaração de fé. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não terás diante de ti imagem de escultura, nem de coisa alguma, feita em cima dos céus, embaixo na terra ou nas águas abaixo da terra, porque o Senhor nosso Deus é um Deus zeloso, e por aí vai, todos os mandamentos. Lembrarás do dia de sábado para o guardar e para o santificar,
não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. Uma declaração de fé. Uma declaração de fé do que nós não podemos fazer contra Deus. É uma declaração de fé para Deus. Antigo Testamento. Novo Testamento, nós temos, marca aí. Mateus 16, do 13 ao 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. As pessoas estavam fazendo várias declarações imprecisas. 15. Jesus pergunta: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, confessando Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui uma confissão de fé do cristianismo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra, gente, de Filipenses, no capítulo 2, quando Paulo fala assim, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Pai. Isso é uma confissão de fé no cristianismo. Quando Paulo usa essa fórmula, para que todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, ele está mostrando ali uma confissão, confessando que Jesus é o Cristo. O que mais? João capítulo 20, versículo 28. Respondeu Tomé a Jesus, ele confessou, né? Senhor meu, Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Era uma maneira de confissão de fé antiga na igreja cristã. Senhor meu e Deus meu. Isso aqui é muito bonito em grego. Kyriosmoi, theosmoi. Foi isso que ele falou. É o Senhor meu, é o Deus meu. É uma confissão de fé. Atos 8, 36 e 37. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Olha, eunuco, eu preguei para você, eu ensinei a verdade. Se você crê verdadeiramente que essa palavra que eu preguei é a verdade, você pode ser batizado. O que o eunuco respondeu? E respondendo ele disse, ele confessou, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso aqui é muito bonito. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa gloriosa. É uma confissão de fé. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, um dos maiores credos da Bíblia. 1 Timóteo 3, do 14 ao 16. Esse aqui é o maior credo que a gente tem registrado na Bíblia. Ele é grande. E isso aqui tem um argumento muito interessante. Deixa eu só explicar isso primeiro. A Bíblia não foi escrita toda no mesmo dia. O Novo Testamento não foi escrito todo no mesmo dia. Juntou Pedro, João, Paulo e Tiago e falou assim, gente, vamos escrever a Bíblia. Nós vamos ficar 2 meses lá em Filipos e nós vamos escrever a Bíblia. Não foi assim. A Bíblia foi um desenvolvimento dinâmico. Partes da Bíblia foi escrita em viagem, partes em navio, partes, Bíblia que eu estou falando agora no Novo Testamento, partes foram escritas em outras cidades, não foi tudo no mesmo lugar. Não foi tudo no mesmo tempo também. Então você tem aqui um crescimento, você tem aqui um amadurecimento na confissão da fé. Vamos fazer uma comparação rápida. Você pega ali Mateus, a confissão de Pedro em Mateus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pega a confissão de Tomé, em João 20, Senhor meu e Deus meu. Você pega a confissão ali do eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você tem ali confissões simples, tranquilas. Quando você vai para uma das últimas cartas escritas no Novo Testamento, você já percebe a evolução doutrinária da igreja. E você vê o apóstolo Paulo fazendo uma confissão de fé bem maior. Ele aumenta o que é a confissão de fé. Ele aumenta ali os artigos básicos. Veja só, versículo 14, 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Por que Paulo escreveu o que ele escreveu para Timóteo? Estava longe. Ele queria ir ver Timóteo em breve,
Mas se ele demorasse, ele queria deixar um padrão para Timóteo. Ele queria deixar uma regra de conduta na igreja para Timóteo. E isso ele fez. E aí ele vai falar no versículo 16 a confissão de fé da igreja. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Lembra? Grande é o evangelho da piedade. Mistério não precisa assustar mais ninguém. Grande é o padrão da fé. Qual é a confissão de fé? O versículo de baixo. Aquele que foi manifestado na carne, encarnação de Jesus, foi justificado em espírito, Deus recebeu o sacrifício dele. Foi contemplado pelos anjos, ele efetuou uma eterna redenção, tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis. É só você ir ligando a Bíblia, faz todo sentido. Pregado entre os gentios, ele foi anunciado entre as nações, foi crido no mundo e recebido na glória, a ascensão. Isso aqui é uma confissão de fé. A maior confissão de fé que nós temos no Novo Testamento. Essa é uma confissão de fé, clara, distinta, bem colocada na Bíblia. Podemos usar confissões de fé como essa batista, como a Batista de 1689, como a confissão de fé de Westminster, como a declaração de Savoy? Podemos, devemos, é útil, nos guarda de erros. E nós temos aqui exemplos bíblicos de quando isso foi utilizado. O que é uma confissão de fé? Uma definição de confissão de fé. É uma declaração resumida da fé professada, a fé que a gente crê, que a gente acredita, e a fé que a gente pratica. Ela expressa aquilo em que se concorda sobre ser a verdade das Escrituras, principalmente sobre Deus, o mundo e o ser humano, e o relacionamento entre si, de Deus, o mundo e o ser humano. A confissão não está acima da Bíblia. Ela é apenas um resumo que determinados crentes, em determinado tempo, fizeram do que creem que a Bíblia ensina. Assim, de acordo com a fidelidade da confissão, as doutrinas e práticas da Escritura, ela deve ser recebida e estabelecida como um padrão para toda a igreja local. A Bíblia, ela nos confirma então que é saudável, é bíblico, é correto nós usarmos resumos para determinarmos o que é a fé, para determinarmos no que nós cremos. Essa foi a nossa primeira aula. É bíblico usar confissão de fé? É bíblico. A aula que vem, nós vamos responder uma outra pergunta muito importante, e que todo mundo aqui tem que guardar essas duas coisas. Não basta nós acreditarmos bíblico, correto. Nós precisamos saber se outros homens de Deus, que foram usados por Deus, que foram cheios do Espírito Santo, e que caminharam antes de nós, concordam também com o que a gente ensinou. Então nós precisamos ver o testemunho da história da igreja. Nós precisamos ver o testemunho do que outros irmãos acreditaram antes. Então semana que vem a gente vai responder. Por que precisamos de uma confissão de fé? Porque foi a conduta da igreja cristã, desde o tempo dos apóstolos, passando por todas as eras. Pais da igreja, a igreja na Idade Média, depois a Reforma Protestante, os puritanos e atualmente a maioria das igrejas bíblicas, históricas e fiéis, todas elas adotam uma confissão de fé. A aula que vem nós vamos ver então os credos e vamos ver as confissões. E depois, na última aula dessa série, do porquê precisamos de uma confissão de fé, nós vamos estudar as justificativas para ter uma confissão de fé e as rejeições para não termos uma confissão de fé. E vamos ver qual das duas prevalece.